assunto é na Band News FM. 9h34, Murilo Rocha aqui nos estúdios. Bom dia. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. É um assunto complicado esse, né, do encerramento aí das buscas pelos corpos, 3 corpos ainda, ou segmentos corpóreos, né, dessas vítimas da tragédia de Brumadinho, né? 270 vítimas oficiais e 272 vítimas a contagem afetiva, a contagem das vítimas, porque 2 mulheres estavam grávidas. Entre essas 270 vítimas, 2 mulheres grávidas. Então, para os parentes, são 272 vítimas. É uma questão complexa, porque vai completar 6 anos, né? Agora em janeiro, 24 de janeiro de 25, completam exatamente 6 anos dessa tragédia. E os bombeiros, como a gente falou, durante todo esse período, eles estão ali trabalhando, remexendo aquela lama. Eles dividiram em vários quadrantes, né, para percorrer toda aquela área, e toda aquela terra que é retirada, ela é retirada para uma outra área. Aí ela é uma espécie de uma peneiragem, não é uma peneira logicamente, mas faz uma espécie de peneiragem ali, né, com máquinas menores, para poder ver se acha algum, eles chamam de segmento corpóreo, né? Mas sendo um português bem vulgar aqui, são os restos, né, de corpos, e às vezes restos muito pequenos de corpos dessas vítimas. Para vocês terem uma ideia, algumas das pessoas, uma mulher, ela foi identificada pela prótese mamária que ela tinha. Ela tinha o número da prótese, ela foi localizada só a prótese mamária dela. E há vários outros casos de perna, pé, enfim. É triste falar dessa forma, mas várias pessoas foram identificadas exatamente pelos restos, né? Por esses segmentos corpóreos, que é o nome técnico aí que o Corpo de Bombeiro usa, o Corpo de Bombeiros usa para definir esses pedaços de corpos encontrados. E é muito triste. Eu fiz um livro sobre a tragédia de Brumadinho, que chama Brumadinho, Engenharia de um Crime. E a gente conversando com muitos parentes, o livro saiu em outubro, ou seja, havia 9 meses ali após a tragédia, e muitas pessoas, outubro daquele ano, né, 2019, e muitas pessoas falavam, né, parentes das vítimas. Eu lembro de uma fala me marcou muito, que ela falou assim: olha, enquanto não localizar o corpo da filha dela, da irmã, irmãs, enfim, ela falou assim, é como se a barragem caísse na minha cabeça todos os dias. Ela falou, eu revivo essa tragédia todos os dias, eu penso nessa tragédia, nesse rompimento dessa barragem, eu penso nele diariamente, enquanto os corpos não são achados, enquanto a justiça não é feita. Esse é um outro ponto importante também para dar fim, né, a esse ciclo de sofrimento. É localizado, infelizmente ainda faltam 3 vítimas que não tiveram os corpos localizados, e talvez, falar isso, mas infelizmente talvez não consigam mais, mas é uma forma de dar fim num ciclo de dor, é enterrar, né? E o outro num caso como esse, fazer justiça. Eu acho que talvez esse segundo ponto seja tão importante quanto o primeiro, ou até mais importante. É reconhecer e punir quem são culpados, responsabilizar, né? Já foram pagas indenizações e tal, mas a justiça brasileira tem que dar uma resposta. Tem que falar, foi um acidente casual que aconteceu, choveu muito, a barragem não aguentou e rompeu, ou não? Ou houve omissão, ou houve negligência, né? Como indicam as investigações da Polícia Civil, Polícia Federal, as denúncias do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, que indicam ali com provas robustas, trocas de e-mail, laudos, mapas, tudo demonstra que houve negligência, houve omissão, né? Que essas pessoas concorreram ali, dirigentes da Vale, dirigentes da Tuvisud e de outras empresas também terceirizadas pela Vale, concorreram para a ocorrência desta tragédia /crime. Então, acho que junto com a localização desses 3 corpos, que talvez, infelizmente, não ocorra, esse ciclo de sofrimento só vai se encerrar quando a justiça brasileira der uma resposta para esse caso, né? Esse rompimento da barragem lá na mina Córrego do Feijão, a barragem 1, eu falei 24, mas é 25 de janeiro de 2019. 25 de janeiro de 2019. Então,
Lá se vão quase 6 anos, né? E para essas famílias, né? Acho que já fizeram um enterro simbólico dos corpos. Algumas famílias, é tão dramático, algumas famílias enterraram. Eu conversei com uma mulher, ela não está me fugindo o nome dela aqui, me perdão. Que sepultou 2 vezes. Ela pegou, ela recebeu no primeiro momento o tênis ali da filha com um pedaço do pé, da perna, e fez o enterro. A família não queria aquele sofrimento, mas fez o enterro simbólico. Passou 3 meses, o IML ligou e falou: olha, localizamos outro segmento corpóreo. Aí ela falou: não, a gente não quer mais, assim, pra gente já fizemos o enterro, já está encerrado pra gente. Realmente era outra parte do corpo e é dor demais, né? Então, eles falaram: não, pra gente já está suficiente, já fizemos esse enterro simbólico, né? Já conseguimos compreender, assimilar essa perda. Então, acho que agora falta a justiça brasileira, ainda falta a justiça brasileira dar esta resposta a essas famílias, dessas 272 vítimas, talvez desse maior, né, desastre aí do ponto de vista de perdas humanas aqui em Minas Gerais, e o maior desastre trabalhista da história do Brasil, porque quem morreu ali, em sua grande parte, foram funcionários da Vale, funcionários de empresas terceirizadas. Outras pessoas morreram, estavam numa pousada e também na comunidade ali do lado. Mas a grande parte, 90% das vítimas, eram que estavam trabalhando ali naquele complexo minerário. Então a gente precisa dessa resposta e, infelizmente, acho que vai chegar a hora mesmo que essas buscas vão ter que parar, né? Está prevista para o ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, porque dificilmente agora vai ser localizado mais alguma coisa. Como eu disse, a terra já foi área delimitada, essa terra já foi retirada, já foi peneirada, já se tentou de tudo, né? Os bombeiros fizeram um trabalho ali, hercúleo, né, para tentar localizar, mas a gente conversou, Murilo, com a diretora da Vabrum, que é a associação que foi criada para atender essas vítimas, os familiares, enfim. Todo mês eles têm uma reunião com o IML e com os bombeiros para definir estratégias. Então existe um trabalho conjunto e de muita proximidade e de transparência com essas vítimas. Então todos os meses tem essa reunião e é traçado um cronograma de ações. Então quando a gente procurou a Vabrum, a própria diretora disse pra gente: olha, esse prazo ele não é uma surpresa. Esse prazo ele foi acordado com todas as partes envolvidas, porque realmente existe uma estratégia, existe toda uma técnica que está sendo utilizada. E essa técnica está sendo esgotada. Então, assim, não foi uma surpresa para eles o prazo que o governador disse no sábado, falando: olha, primeiro semestre é o prazo já desenhado para o fim das buscas. Claro, se tiver uma chuva, se tiver alguma excepcionalidade, esse prazo vai ser estendido. Mas se tudo ocorrer dentro do cronograma desenhado, sim, no primeiro semestre do ano que vem, as buscas se encerram. Lá, não sei se vocês já tiveram oportunidade, lá no Posto Bravo, aqui para contar para o nosso ouvinte, é um posto avançado do Corpo de Bombeiros, muito próximo lá de onde rompeu a barragem. E lá eles têm parece aquelas coisas de filme, tem uma parede gigante assim, onde há várias fotos aéreas do local da tragédia. E no local, um desses mapas, aí são mapas 3D, com geolocalização e tudo, são vários tipos de mapas. O que eles fazem? Eles vão colocando ponto a ponto onde foram encontradas as vítimas, para tentar, e aí eles veem, essa vítima estava no local junto com essas outras, para eles tentarem ver o movimento que os corpos tiveram com o deslocamento da lama, para eles terem uma ideia. É fantástico o trabalho do Corpo de Bombeiros, virou um case, porque há várias técnicas, eles já exportaram essa técnica de buscas para fora do Brasil. Então, assim, é um trabalho impressionante. É aquelas coisas de filme, uma parede grande lá, um mapa, e eles vão colocando, né? Por exemplo, fulana estava no restaurante na hora da tragédia, seu corpo foi achado aqui. Ou seja, provavelmente fez percurso. Fulano tal Beltrano estava com ela almoçando na hora e ainda não foi localizada. Há a possibilidade que tenha feito o mesmo trajeto, tal. Então, assim, eles vão ali mapeando. Essa fase já foi passada, né? Depois dessa fase que eu falei, eles tiram aquele montante de terra, primeiro com uma máquina mais pesada. Colocam numa rampa, esteira, depois levam para uma outra área e ali é feito de novo, a terra é de novo examinada com uma máquina menor e com pessoas com binóculo olhando aquela lama. Isso quer dizer, Elas ficam em cima de um caminhão olhando ali para ver qualquer vestígio. O que tem acontecido é que várias vezes acham
da mesma pessoa, né? Quando acham agora, às vezes, quando acham, não acha, há muito tempo não acha nada, mas quando achavam ainda, eram de corpos já localizados. Então, assim, é um trabalho pesado fisicamente e emocionalmente, né? E foi desenvolvido aí com técnicas avançadas. O Corpo de Bombeiro desenvolveu parâmetros, desenvolveu técnicas, métodos de busca a partir dessas duas tragédias. Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. Mas, infelizmente, né, assim, acho que essas 3 famílias ainda têm esperança, né? Desta reta final aí de buscas que se localize. Mas é difícil, a gente tem que falar isso. É difícil porque quase tudo já foi feito. Uma das mães é a Maria Regina, com a qual eu converso com mais frequência, né? Já estive no posto